Olá, eu sou a professora de Ciências Leonora Batista Campos. Estou com você hoje para mais uma aula de Ciências e o tema da nossa aula, aluno aí do 6º ano, é formação do solo. Hoje nós vamos conhecer sobre o solo. Talvez você tenha essa curiosidade de saber o que é solo, para que ele serve, qual a sua importância. É esse o assunto que você vai aprender hoje. Você hoje vai conhecer como se dá a formação do solo e sua importância para os seres vivos. Identificar os diferentes tipos de solo e suas principais características, reconhecer os tipos de nutrientes encontrados no solo e sua importância para a agricultura. Então, eu quero te perguntar, o que você sabe sobre o solo? Como é que ele se forma? O que existe no solo? Qual a importância dele para os seres vivos? Quais são os tipos de nutrientes encontrados no solo? Solo. Nós trabalhamos na aula anterior sobre, as nossas aulas anteriores, nós trabalhamos muito sobre formação da terra, falamos aí da constituição da terra por dentro, falamos da constituição da terra externamente, e a última aula que nós trabalhamos aqui foi falando sobre as rochas. E eu lembro que eu falei muito bem com vocês que as rochas, elas originam do processo de intemperismo. E na última aula, nós abordamos muito sobre a litosfera, que é essa parte sólida do planeta. E eu quero te dizer que essa crosta terrestre, que é essa parte sólida do planeta, parte dela é constituída de solo. Então, o solo é essa parte que nós vivemos, que você planta, que você pisa, que você constrói. É de onde os agricultores fazem grandes plantações. Então, o solo, ele é muito importante. Nós vamos falar sobre ele, porque ele é essa camada aí sólida da terra. Então, vamos imaginar aqui degradação das rochas e origem do solo. Se não tivesse tido a degradação das rochas pelo intemperismo, nós não teríamos o solo. Então, o solo, ele surge a partir do momento que ocorreu o desgaste das rochas, elas foram liberando partículas pequenininhas, fragmentos, pela ação do vento, da chuva, dessa variação do clima. A variação climática, ela é importante para a formação do solo, porque através desse intemperismo que ocorreu nas rochas, foram liberando fragmentos, pedacinhos que foram transportados e que foram sedimentando, formando o solo, que é onde a gente pisa, que é onde a gente sobrevive, que é onde a gente constrói, é onde a gente planta. Então, esse processo de intemperismo, ele foi importante para a formação do solo. Esses fragmentos que eu falei para vocês, que são gerados das rochas, eles é que constituem solo. Então, por isso que as partículas presentes no solo é dada graças às rochas que nós estudamos na aula anterior. Então, esse processo de constituição do solo, ele a gente chama de pedogênese. Pedogênese é o processo aí de constituição do solo. É necessário a gente conhecer mais sobre o solo, porque para a gente entender qual a sua composição, quais são as suas propriedades, por que tem solos que alagam com facilidade, por que tem solos mais secos, por que tem solos que você planta e tem uma boa produção, outros solos você não consegue produção nenhuma na agricultura, por que tem alimentos que você gosta mais de um determinado tipo de solo, outros alimentos que são plantados em outro tipo, por que tem regiões brasileiras que produzem muito feijão, outros produzem arroz. Isso porque só pelo clima? Não, também pela constituição do solo. Então, o solo, ele não é simplesmente essa camada sólida, né, superficial da terra. Nós encontramos aí o solo, mas também logo abaixo nós vamos encontrar também o subsolo. Então, o solo, ele é essa camada sólida da terra, mas ele também
tem grande quantidade de matéria orgânica e de partículas minerais. Então, o solo, o que você vai encontrar no solo se você for fazer uma análise? Você vai encontrar partículas minerais e você vai encontrar também a parte orgânica. De onde que veio essas partículas minerais? Elas vieram da degradação, da decomposição das rochas que sofreram intemperismo. O que é intemperismo? É aquele processo de modificação, de alteração de temperatura, de vento, variação climática, muito calor. Isso aí, gente, é com o passar dos milhares e milhares de anos. Não pensa para você que esse solo que você pisa, que ele formou de um dia para o outro, com meses, com anos. Não, foi milhares e milhares de anos para formar o solo, que é esse solo que a gente vive. Então, esse solo nós vamos encontrar partículas minerais, mas nós vamos encontrar restos orgânicos de plantas, de vegetais, né, que vivem aí adubando o solo, que a gente vai falar aí no decorrer da aula. Então, é necessário, você entende agora como o intemperismo é importante, tanto para formar a rocha sedimentar, a rocha metamórfica, e como ela é importante também para a formação do solo, que a decomposição dessas rochas é que originou o solo. Então, o solo, ele passou por vamos conhecer aí os processos que ele foi passando para ter esse solo aí rico em matéria orgânica. Primeiro, ocorreu uma decomposição lenta das rochas. É o que a gente chama aquela rocha que deu origem àquele solo, a gente vai falar que é uma rocha mãe, uma rocha matriz. Então, a decomposição lenta aí das rochas mãe pelos agentes do intemperismo, que é água, vento, clima, plantas e outros, né? Com o tempo, foi acumulando esses sedimentos, essas presenças desse material orgânico no solo, e ele formou um solo aí, um solo recém-formado. O material orgânico foi decompondo com o passar do tempo, e aí vai aos poucos, foi enriquecendo o terreno, foi enriquecendo o solo que a gente tem hoje. O solo, em um estágio aí mais avançado, nós vamos falar que ele apresenta essa camada superficial de matéria orgânica e ele também, que vai propiciar aí o plantio de grandes agriculturas que nós temos hoje, é graças a esse solo rico em matéria orgânica. E essa vegetação que a gente tem é também pela presença da matéria orgânica, sendo que as próprias plantas, elas contribuem para o enriquecimento do solo, porque quando cai a folha, que cai o fruto, que cai o galho, esse material todo é decomposto por fungos e bactérias. Então, de certa forma, as plantas, o solo devolve para as plantas, devolve para os animais aquilo que ele retirou, né? Então, é pelo processo de decomposição que acontece essa reciclagem, onde a vegetação, as folhas, os galhos, o animal que morreu, enriquece aí o solo para dar essa matéria orgânica do solo. Vamos conhecer aqui, por essa imagem, o solo, desde a parte primitiva dele, né? Logo da sua formação, e já um solo já jovem, um solo maduro. Analise essa imagem aí. Você percebe que no solo primitivo, a quantidade de rocha predominante aí era maior. A rocha que predominava. A quantidade de solo era muito pequena, mas veio aí ações do intemperismo, veio o sol, veio o vento, veio a chuva, as tempestades aí, muito calor. Então, ocorreu aí, foi tendo um desgaste dessas rochas e foram formando partículas pequenas aí do solo. Esse é o solo primitivo. No solo jovem, você percebe que já diminuiu mais, aumentou a quantidade de solo e as rochas, a parte rochosa já ficou menor. Por quê? Porque se teve mais intemperismo, se teve mais desgaste da rocha, ocorreu também uma formação grande do solo. E o solo maduro, você percebe que no solo jovem tem ainda alguma vegetação, tem aí matéria orgânica. E no solo maduro você percebe que a rocha ela já está bem pouca, né? Ela já está bem em menor proporção aí. O solo, nós temos aí solo, subsolo
e nós temos aí uma riqueza no solo maduro aí de matéria orgânica. A formação do solo é um processo muito lento, pode levar aí anos e anos e anos para acontecer, e esses solos, sempre eles estão transformando. Então, o solo ele não está pronto. Cada dia ele passa por transformações mesmo, por causa dos agentes climáticos, por causa dos agentes que a gente aí, dos fenômenos da própria natureza. É a chuva, é o sol, são as tempestades, é o vento. Então, o solo ele está em constante transformação também. E, logicamente, que nesse solo, ele é formado basicamente por partículas de minerais e matéria orgânica. Partículas de minerais veio de onde? Do intemperismo das rochas. E a matéria orgânica da decomposição que o próprio solo vai fazer com a ação dos fungos e das bactérias. Conheça comigo aqui nessa imagem o perfil do solo. O que é o perfil do solo? Imagina que você vai imaginar como que está aí o solo por dentro. Então, se eu fosse imaginar o solo por dentro, seria mais ou menos essa imagem. Quando você está passando por uma estrada, às vezes nas rodovias, nas estradas, você consegue ver a estrada e ver aí o solo com essas camadas. Essas camadas a gente chama de horizonte. Vamos conhecer um pouquinho desses horizontes. Primeiro, vamos conhecer aí o perfil do solo, desde a superfície até alguns metros aí abaixo. Então, vamos pensar aqui. Primeiro, nós vamos encontrar a matéria orgânica, que é esse adubo, que é essa riqueza aí que tem no solo. O horizonte A, ele é constituído de matéria orgânica e inorgânica. O horizonte ainda tem ele é um solo mais escuro. Já no horizonte B, você vai encontrar uma zona de acumulação. Tem matéria orgânica também, mas ela vai diminuindo à medida que ela vai chegar para o horizonte C, que vai ser aquele horizonte onde que tem mais basicamente minerais, basicamente mesmo a rocha, até chegar na rocha mãe, que foi aquela rocha que deu origem ao solo. Então, o solo ele é feito por camadas, essas camadas a gente chama de horizonte, e se essas camadas elas originaram de uma rocha, que a gente chama de rocha matriz ou rocha mãe. Então, cada camada a gente chama de horizonte e geralmente é representado por alguma letra. No solo, que é essa parte bem superficial, logo abaixo nós vamos encontrar o quê? O subsolo, que vai ser também aquele horizonte A, que nós referimos à matéria orgânica e inorgânica, o horizonte B, que a gente refere à camada, acumulação de sedimentos, o horizonte C, que são esses materiais provenientes da própria rocha-mãe. Quais são as características do solo? O solo ele tem características que são observáveis, você pode conseguir até observar essas características do solo. Então, de acordo com essas características que nós observamos, o solo ele tem a permeabilidade, tem algumas características que a gente pode chamar de permeabilidade, porosidade, textura e coloração. Então, existem solos mais permeáveis, outros menos permeáveis, existem solos escuros, solos mais avermelhados, amarelados, coloração, né? E também tem, o solo tem também a sua textura. Tem solos que têm partículas mais arenosas, partículas mais argilosas. Então, essas são as características do solo. Então, o solo ele tem características diferentes. Imagine que você vai aí na sua casa, no jardim da sua casa, ou na horta, lá no quintal. Colhe um pouco de solo. E se você resolver pegar o solo de outro lugar diferente, você pode encontrar características também diferentes. Por quê? Porque o solo, as características do solo, ela vai modificando com o tempo. As características do solo é dado graças à rocha que lhe deu origem, o desgaste dela. As características do solo, ela vai variar por causa dessas variações climáticas, né, que hoje a gente tem muito. Então, às vezes, você pode pegar um solo da sua casa, analisar e verificar e ver outro tipo de solo em outros lugares totalmente com características diferentes. A textura, por exemplo, ela é determinada, né? A textura é uma... Como é que você vai saber a textura do solo? Através
se o solo é argiloso, arenoso, siltoso. Você vai falar que é a textura do solo. Então, a textura são essas partículas que nós vamos encontrar em tamanhos diferentes, né, que são classificados em arenoso, argiloso, siltoso, sendo que a areia, ela apresenta grandes partículas maiores, né, e a argila apresenta menores partículas. A permeabilidade do solo, essa facilidade que a água tem para penetrar no solo. Por exemplo, se você pega a areia da praia, por exemplo, ela não guarda muito a água passa, ela é permeável, passa e escoa com facilidade, porque as partículas da areia, elas são grandes, então ela permite que a água escoe. Então, a permeabilidade é uma característica do solo. A areia, por exemplo, é um solo altamente permeável. A porosidade, ela tem essa relação com os poros, que vão formar esses grãos, né? Essa porosidade são as partículas, juntamente com aqueles pozinhos, né, que vai ali constituir o solo. Então, a porosidade, ela está muito presente, por exemplo, no solo argiloso. Então, a porosidade, ela tem relação com os poros que formam entre os grãos do solo. Esses poros, eles podem variar de acordo com o tamanho e por meio, né, como que a água infiltra aí nesses solos. A coloração, já falei para vocês que o solo tem várias colorações, escuro, mais vermelho, meio amarelado, depende o quê? Da rocha e depende das ações climáticas. Os tipos de solo, nós temos o solo argiloso, arenoso e siltoso. O solo argiloso, o nome já está indicando, tem grande quantidade de argila. Ele é um solo que, quando chove, a água não passa com facilidade, porque as partículas são muito juntinhas, então dificulta a passagem da água. Já o solo arenoso é aquele solo que tem grande quantidade de areia, as partículas são menores, então passa a água com mais facilidade. Pensa aí nas dunas, na areia da praia, então é esse o solo arenoso. E existe ainda o solo siltoso, é aquele solo muito presente nas estradas. Não sei se você já percebeu, mas nas estradas elas têm uma facilidade de formar lama e quando seca vira poeira. Aquele tipo de solo ali é um solo siltoso. Então é um solo seco, né? Ele possui, forma grande quantidade de lama quando vem as chuvas e ela é essa parte intermediária aí entre a areia e a argila e não é um solo produtivo. Os nutrientes presentes no solo, nós vamos encontrar vários nutrientes. Por quê? Porque nós já falamos aqui que existem a matéria orgânica, que os fungos e as bactérias transformam essa matéria em adubo. Então, os nutrientes do solo, que é o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o magnésio, o cálcio, o enxofre, são elementos que vão importantes para a planta e que você adquire esses nutrientes quando você alimenta dos vegetais. Então, que a gente chama esses nutrientes de macronutrientes. Então, no caso aí, os nutrientes presentes no solo, ele colabora para o desenvolvimento da planta e ele está presente, ele que faz a planta crescer, a planta desenvolver, ser uma planta saudável, graças a esses macronutrientes que está presente no solo. O solo, ele é muito importante, porque o solo, ele ajuda aí na agricultura, ele tem grande parte aí que a gente pisa, né, que é o solo, ele fornece aí lugar para as plantas, para os animais, e ele também, né, no solo, ele vai ser rico em nutrientes que são essenciais para a vida das plantas e que nós vamos adquirir esses nutrientes quando nós alimentamos das plantas. Então, o solo, ele vai formar com o passar de muitos e muitos e muitos anos, mas ele é essencial e ele está em constante transformação. Vou deixar aqui para você algumas atividades. Essas atividades, elas são atividades simples que você vai pesquisar aí no seu livro didático. Você vai, prestou atenção na aula, eu tenho certeza, você vai fazer essas atividades, são 2 apenas, eu acredito, e você vai revisar aquilo que você aprendeu hoje através dessas atividades, certo? Está aqui para você. Até a próxima aula, te aguardo, porque na próxima aula nós vamos continuar esse assunto. Esse assunto ele não encerra aqui,
Esse assunto ele vai dar continuidade à próxima aula, certo? Até a próxima.